Com a guerra entre Israel e Palestina, que se instaurou ao longo da última semana, muitos inscritos aqui do canal têm me mandado mensagens perguntando qual é a minha opinião sobre o assunto e pedindo que fizesse um vídeo abordando o tema. E dessa forma, tendo em vista que o tema em questão faz parte do contexto histórico da humanidade e saber sobre isso é conhecimento, decidi abrir uma exceção aqui no canal e trazer esse vídeo explicando rapidamente sobre o conflito entre Israel e Palestina. Serei o mais breve e objetivo possível. Beleza? Bom, vamos ao que interessa. O conflito entre Israel e Palestina se arrasta por décadas, e essa disputa já causou dezenas de milhares de mortes e milhões de refugiados, e transformou o Oriente Médio em um cenário de guerra constante. Mas afinal, você pode estar se perguntando por que Israel e Palestina guerreiam tanto assim? Aonde está a paz desse povo? Bom, essa resposta não é tão simples como parece, mas já posso te adiantar 3 principais frentes que levam essa guerra: território, poder e religião. A origem do conflito se dá desde a metade do século XX, e as raízes históricas desse conflito começam com o crescimento da população de judeus na Palestina. Teve como consequência uma série de conflitos entre judeus e árabes, fruto de um movimento criado chamado sionista. Na década de 1890, o sionismo surgiu a partir de um livro escrito por Theodor Herzl, um jornalista judeu que passou a defender a criação de um Estado próprio apenas para os judeus na Palestina. A escolha do local se deu pelo fato de que a Palestina era o local onde os judeus residiam na antiguidade dos tempos. E esse movimento sionista deu fruto a uma organização sionista mundial que começou a organizar a compra de terras na Palestina para que elas pudessem ser habitadas pelos judeus. E o motivo desse desejo dos judeus de migrarem para a Palestina está diretamente ligado ao crescimento do antissemitismo em todo o continente europeu naquele período. E uma observação importante aqui: o antissemitismo é um termo que se dá ao preconceito contra as populações de origem semita, como os árabes e os judeus. Bom, e falando mais recentemente, os analistas apontam que o confronto atual envolve novos aspectos, aos quais em torno da maneira violenta pela qual Israel trata a população palestina que reside seja em Israel, como também nos territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Israel, por sua vez, defende suas ações afirmando que elas se justificam num contexto de combate ao Hamas. O Hamas é uma organização considerada terrorista pelos israelenses e que comanda a faixa de Gaza desde 2006. Sendo assim, Israel afirma que seus ataques e todas as outras ações que são tomadas visam exclusivamente a prejudicar o grupo Hamas. Bom, e a grande tensão na Palestina começou quando os sionistas começaram a defender sua causa politicamente a nível internacional, com o primeiro passo em 1917, quando os judeus receberam uma garantia dos britânicos de que o Reino Unido os apoiariam na criação de um Estado judeu na Palestina, e o vazamento dessa promessa espalhou tensão em toda a Palestina. E na década de 1930, a tensão deu origem a um movimento nacionalista palestino contra a criação de um Estado judeu na Palestina, e essa tensão foi aumentando ainda mais à medida que a população judaica na Palestina aumentava. E dessa forma, guerrilhas de palestinos começaram a ser formadas, e ataques e atentados passaram a ser organizados. E a insatisfação muçulmana contra a crescente presença de judeus na Palestina também se deu por meio de greves e atos de desobediência civil. Já do lado dos judeus, milícias como o Irgun passaram a realizar atentados contra a população árabe. Bom, e com o aumento da tensão e a escalada da violência dos dois lados, levaram os ingleses que governavam a região naquela época, desde o fim da Primeira Guerra Mundial, a propor a divisão da Palestina para criar um estado para os judeus e o outro para os árabes. Esse plano não avançou, mas a violência dos dois lados seguiu crescendo e a Inglaterra decidiu retirar-se da região,
Depois da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido entregou o controle da Palestina e a resolução do problema entre judeus e árabes para as mãos da ONU. Dessa forma, em 1947, a ONU criou um plano para realizar a divisão da terra, seguindo os moldes que já havia sido proposto pelos ingleses. E essa proposta foi levada para a Assembleia Geral da ONU e foi aprovada. Os judeus sionistas automaticamente concordaram com a proposta, aceitando inclusive o fato de Jerusalém ficar sob o controle internacional. Os árabes, por sua vez, rejeitaram o plano de divisão da Palestina. Os ingleses anunciaram que suas tropas seriam retiradas da Palestina em outubro de 1948, mas essa saída foi antecipada para abril do mesmo ano. Logo após a saída das tropas britânicas, as autoridades sionistas na Palestina proclamaram a fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948. O Estado judeu contou com reconhecimento internacional, com exceção dos países árabes. E dessa forma, a fundação de Israel resultou no primeiro grande conflito na Palestina. E essa foi a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que se estendeu de 1948 a 1949 e contou com episódios de grande violência. Essa guerra se iniciou quando diferentes países árabes declararam guerra a Israel, e isso se deu logo depois da fundação do Estado judeu. Durante esse conflito, Israel foi atacado por tropas do Egito, Síria, Iraque, Líbano e Transjordânia, que hoje é a atual Jordânia. Mas as preparadas forças armadas israelenses conseguiram se impor no conflito, enfrentando grandes dificuldades apenas do combate contra a Transjordânia. A violência se manifestou nos dois lados e a expansão israelense e os ataques contra civis palestinos forçaram a fuga de milhares de refugiados. Bom, e dessa forma houve inúmeros conflitos nesse período de tempo. E os conflitos entre Israel e Palestina seguiram ao longo do século XXI, e sempre que há um atrito, Israel promove ataques na faixa de Gaza ou na Cisjordânia, e um grupo de resistência palestino responde com mísseis, convoca a população para resistir. Esse grupo é o Hamas. E o Hamas, como falamos anteriormente, é uma organização que é classificada como fundamentalista em razão de seus véus religiosos. Surgiu em 1987 e se transformou em um dos principais nomes da resistência palestina, ao lado do Fatah, de tendências seculares e moderadas. O Hamas possui diferentes áreas de atuação, possuindo um braço militar, outro político e um voltado para ações sociais. O braço militar do Hamas é considerado um grupo terrorista por Israel e outros países, como os Estados Unidos e as nações da União Europeia. Quando o Hamas surgiu, o Estatuto, o Código de Conduta do Hamas, defendia a erradicação completa de Israel, mas analistas internacionais afirmam que a posição da organização se tornou um pouco mais moderada nos últimos anos, influenciados pelo cenário econômico do Hamas. E atualmente, entende-se que o Hamas aceita que o Estado da Palestina seja criado nos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Desde 2006, o Hamas entrou na política e passou a governar a faixa de Gaza, aumentando a rivalidade com o Fatah. A ascensão política do Hamas fez Israel impor um bloqueio econômico à faixa de Gaza. E nesse bloqueio, conhecido por muitos como uma prisão a céu aberto, Israel proibiu a entrada em Gaza de tudo que poderia ser utilizado na produção de armas, permitindo a entrada apenas de itens básicos. Entretanto, denúncias frequentes acontecem de que mercadorias normais, como itens de limpeza, alimentos, são barradas pelas autoridades israelenses. Observadores internacionais apontam que o bloqueio contribui para aumentar a insegurança alimentar na população palestina. E dessa forma, todas as vezes que a frágil paz da região é quebrada, o Hamas responde lançando centenas, às vezes milhares de mísseis contra Israel. Entretanto, a maioria desses mísseis é interceptada pelo sistema antimíssil desenvolvido por Israel e conhecida como Iron Dome. E por fim, o Hamas sofre críticas internacionais pela forma como governa a faixa de Gaza. Esse grupo é conservador e autoritário, e denúncias de grupos dos direitos humanos apontam que o Hamas persegue críticos e opositores políticos, prendendo-os
arbitrariamente utilizando práticas até mesmo de tortura. Enfim. E dessa forma, passados mais de 7 décadas de conflito, muitos ainda defendem que a saída para essa guerra entre israelenses e palestinos é a criação de 2 estados, um israelense e o outro palestino na região. Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais sobre o assunto e no próximo vídeo já voltaremos com a programação normal aqui do canal. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.